Encontros com o Futuro. Hoje com uma convidada muito especial, Patrícia Goto, gerente de marketing e produto no segmento Jeanswear na Santista Têxtil. Aqui na bancada comigo, Patrícia Andrade, professora de economia da ESPM, e Laura Fagundes, pesquisadora do World Observatory. Eu sou Matthew Schertz, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory em parceria com a ESPM e a Prime, braço das Nações Unidas para as escolas de negócios do Brasil e do mundo. Patrícia, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Patrícia, o que faz a Santista Têxtil? Conta para nós um pouco da história da empresa, por favor. A Santista é uma tecelagem com 95 anos de empresa, então no mês que vem, dia 29 de outubro, a gente completa 95 anos e ela possui duas unidades de negócio. Uma é a linha Jeanswear, então que a gente produz o denim, que é o tecido, e quando se transforma em peça vira jeans, e a gente possui a linha Workwear, que são tecidos profissionais para uniformes. E uma grande novidade, a Santista ganhou o 28º prêmio, então a 28ª vez consecutiva, o prêmio da Top of Mind, melhor marca de tecido para uniformes. Então, assim, isso a gente tem um orgulho enorme de dizer. Uhum. A Santista ela é conhecida no mercado pelo seu DNA inovador. Além da sua tradição, a confiança que o cliente tem pelos nossos tecidos, pela qualidade e pela preocupação ambiental que a Santista tem hoje. Ela tem a preocupação assim bem extensa, desde a escolha da matéria-prima, do processo produtivo, e a gente vai muito além. A gente olha adiante da cadeia. O que eu posso fazer para que eu ajude fora de casa nessa parte ambiental, sustentável? Então, assim, a Santista, ela, desde a época que nem se falava em sustentabilidade, não era tão assim em voga como é hoje, em 1970, a Santista ela criou a estação de tratamento de efluentes. Em 1970. Onde isso? Lá em Americana e Tatuí, onde a gente tem as duas fábricas hoje. Perfeito. E nesse mesmo ano, a gente criou um programa de redução de consumo de combustíveis fósseis, então gás, carvão, petróleo. Então, em 1970, hoje é muito falado. Sim. Então, assim, quando a gente fala em matérias-primas, né? Então, no ano 2000, a Santista lançou o primeiro denim com algodão reciclado, pré e pós-consumo. Então, a gente já começou a capturar esse resíduo têxtil e transformou ele novamente em um tecido. Deixa eu perguntar, como é que recicla denim? Como que é o processo? A gente hoje, a gente tem toda a capturação do algodão, né, do processo produtivo e também de resíduo que a gente captura das confecções. Sim. Então, a gente busca nos nossos clientes, que são as confecções, o retalho, o resíduo de tecido, leva de volta para a Santista e lá a gente tem desfibradeira. Desfibradeira, essa era a palavra que eu estava procurando. Então, a gente desfibra o tecido e transforma em plumas de algodão de novo e volta para a máquina, torna a fazer fio e aí vai para a tecelagem. Que legal. E que porcentagem você consegue fazer? Hoje a gente faz os nossos artigos até 50%. Até 50%? Até 50%. Que ótimo. Então, assim, é uma busca constante da Santista. A gente já retira do meio ambiente, a Santista como um todo, mais de 3 milhões de garrafa PET, porque a gente agora até, já fazendo um spoiler do nosso lançamento de denim de agora em outubro, a gente vai lançar um denim que é produzido com poliéster derivado de garrafa PET, né, reciclado de garrafa PET. E no início desse ano, a gente lançou um denim com poliéster biodegradável. Então, a gente tem um poliéster com biodegradação acelerada, que é ótimo para o seu estudo, que não agride o meio ambiente. Então, ao invés do poliéster ele se biodegradar em 300 anos, a gente reduz isso para 5 a 10 anos. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas a indústria têxtil, ela é bem poluente, a gente tem aterros têxteis enormes. Segundo um estudo do fio de moda feito pela FGV, apenas 1% do têxtil no mundo ele é reciclado. Então, assim, a Santista, a gente tem a visão lá na frente. Então, a gente procura, não é só dentro de casa, a gente tem muita coisa para fazer mesmo fora de casa.
Além de tudo, né, todo o nosso processo produtivo, a gente usa biomassa, então a gente usa o cavaco para gerar, em vez de óleos e combustíveis, então para gerar energia. A gente usa biogoma para engomar os nossos tecidos, então essa biogoma ela é derivada da agricultura nacional, então vem de fécula de mandioca e resíduo de batata chips. O que é biogoma? Então, ele passa onde? Se usa para quê? No tecido, para engomar. Porque senão eu tenho muita dificuldade no processo. Eu preciso engomar para tornar ele um pouco mais duro, para que ele consiga suportar, né, o fio de algodão, as batidas do tear, para poder sair o tecido lá na frente. Sei. E esse biogoma é feito de fécula de mandioca e resíduo de batata chips. Porque antes a gente usava químico, né, sintético. Olha só, de batata chips? Como assim? De batata chips, da produção da agricultura. Da agricultura, o que sobrou da produção de batata. Isso. Você não compra no mercado um saquinho de batata chips, não. Entendi. Então, na verdade, o que vocês estão fazendo são várias parcerias para poder captar esse material. Exato, exatamente isso. E além de tudo, o que a gente faz? A gente teve uma economia de água, então a gente criou um processo dentro da Santista que chama AquaSafe, que a gente reduz até 75% do consumo de água no processo produtivo, porque a gente usa muita água no têxtil, muita água no tingimento. Então, como que a gente conseguiu fazer isso, né? A gente, no processo do tingimento, a gente colocou um fixador. Então, o que faz isso? Faz com que o corante ele fique no tecido e não fique suspenso na água. Então, ele reduz as trocas de água que eu tenho. Então, todo esse desperdício. Para poder fixar aquilo no tecido. Então, assim, a gente tem diversas ações. Todas as práticas da Santista estão alinhadas com a ODS da ONU. Então, eu tenho até aqui no nosso catálogo toda a lista de todas as nossas práticas sustentáveis no site da Santista também, quem tiver curiosidade de conhecer. E a gente criou também, como eu falei, que a Santista, ela olha até para fora da nossa fábrica, o que a gente pode ajudar para ajudar a cadeia como um todo. Então, a gente lançou alguns tecidos, uma gama de tecidos que tem um selo que a gente chama Ecolaundry, que são os tecidos que têm o processo de lavanderia, porque depois do tecido pronto, ele vai para uma lavanderia. Então, para fazer todos os efeitos no jeans, para fazer os rasgos, para fazer puídos, para fazer reservas, concentrar partes mais azuis, né? Então, isso é feito numa lavanderia. Então, a gente tem esse tecido, o Ecolaundry, que ele é concebido para esses processos de lavanderia mais sustentáveis, onde a gente proporciona para a lavanderia uma redução de 70% de consumo de água, 30% de energia, reduz 85% de químicos, além da mão de obra, né, do tempo de ficar lavando todos os tecidos. Então, a gente vai crescendo. O nosso lançamento do ano passado, do final do ano passado, a gente lançou todos os tecidos que a gente chama No Wash, que elimina essa etapa seguinte de lavanderia. O tecido, ele sai da Santista desengomado, então tira toda aquela biogoma, ele amacia para chegar na confecção, só costurar, cortar e sai vestido. Você não precisa mais passar para outra etapa. Então, ele traz esse visual de um raw denim, que a gente fala, que é o antigo, ele é bem assim, bruto mesmo, e que a gente viu nas últimas passarelas. Então, a Santista é uma tecelagem que está totalmente ligada à moda. Então, um cliente Santista, ele recebe o pacote completo. Então, ele recebe o produto, a gente tem uma assessoria de moda, que a gente tem uma equipe de moda que fica estudando o mundo inteiro, o que é tendência, quais são as tendências emergentes do momento, e também a gente tem uma assessoria de lavanderia. Então, eu convido vocês a irem na Santista, porque sai o tecido, a gente tem uma mini confecção dentro da Santista, que a gente já faz a peça, a gente já lava do jeito que vocês quiserem, com efeito, com rasgo, o puído, e vocês já saem com a peça pronta. Então, a Santista, ela é totalmente integrada, ela é completa, e a gente entrega isso para o cliente. O cliente, ele compra o nosso tecido e ele tem todo esse pacote para ele. E uma coisa que é diferente do mercado. A gente tem a assessoria de lavanderia que a gente chama de wash in place,
Então, a gente lava dentro de casa as peças, a gente ajuda os nossos clientes a criarem a coleção deles, mas a gente também vai até eles, até a fábrica deles. Por quê? Eles possuem maquinários diferentes da gente, o pH da água é diferente, então a reação sai outra na hora da lavagem, usa químicos diferentes. Então, a gente vai até a confecção ao nosso cliente, lava as peças com o maquinário dele, tudo que ele tem, porque vai sair igualzinho o que a gente fez na fábrica ou o que ele encontra no nosso showroom. Porque o nosso showroom, ele tem mais de 300, 400 peças, onde os clientes... De denim. De denim, só denim. 400 peças, diferentes. Sim, diferentes. É uma peça, variações de denim. É Eu não sabia que existia. É uma processo base de lavagem. Tem cor, tem textura, tem um monte de tudo. coisa. Então, assim, o cliente Cor, vai lá e textura, ele sempre sai com uma pecinha debaixo do braço para ele copiar a lavanderia, chama a gente vai até eles. Então, assim, Sei. o mundo do denim, ele é mágico. E tudo a gente faz na lavanderia, a magia toda. A gente prepara em casa, quando chega no contato na lavanderia, ele se transforma. É mágico o mundo da moda. O Patrícia e Laura, eu acho que eu estou entendendo que vocês sabem muito mais do que eu. Fazem umas perguntas vocês, tá? Estou me sentindo assim o mais lento assim da classe. Né? É porque é muito grande assim os números, né? Realmente assim o tamanho da operação. Eu fico pensando porque vocês conseguem pensar na parte de sustentabilidade como uma operação gigantesca em número de produtos e ainda tem toda a parte de marketing, toda a parte de apoio. Qual que é o tamanho da Santista hoje em termos de operação, de número de funcionários que estão dentro, né, dessas duas grandes unidades que você me falou? Qual que assim, me dá um retrato de quantas pessoas trabalham para que tudo isso aconteça, assim. São quase 2.000 funcionários e além da Santista Brasil, a gente tem a Santista Argentina também, que aí é outro mercado. E a gente atua tanto no Brasil, na América Latina... É a mesma empresa. É a mesma empresa. Sim. Como para fora. E aí que vem a parte, minha tarefa. É entender, é interpretar essas nuances de cada mercado, do que a característica de cada um e proporcionar o produto para atender todo mundo, né? Então, por exemplo, o mercado externo, podemos falar a Europa. A Europa, ela é muito enviesada na parte de sustentabilidade e meio ambiente. Então, lá eu tenho que focar muito mais em apresentar as minhas certificações ambientais. E já o mercado interno... Que interessante, isso dá trabalho. E o mercado interno, né, o latino-americano, ele é um mercado que busca a durabilidade e busca também saber conhecer mais a característica de cada produto. Então, aí eu tenho que direcionar, falar com cada cliente para criar essa conexão de uma maneira diferente. Então, assim, a gente estava falando antes da Santista, olhando só a fábrica americana e Tatuí, mas a gente tem a Argentina e o mercado é enorme. O mercado brasileiro hoje é de 400 milhões de metros, são quase 400 milhões de metros, são quase 300 milhões de peças jeans. 300 milhões de peças? É uma peça para mais do que uma mais peça e meia brasileiro, por cada brasileiro. Mas é que a gente não para pensar o quão importante é a roupa que a gente usa todos os dias, né? E consumir de forma consciente também. Essas tendências sustentáveis de vocês, de onde que elas saem? Tem algum país, alguma empresa que serve de base? São regulamentações regionais, mundiais? Como é que funciona isso? Existem muitas certificações internacionais, né? Então, a gente tem, vou falar siglas aqui, CDHC, tem muitas certificações internacionais que vão nos direcionando. Mas, como eu falei, isso faz parte da Santista. Quando a gente vai pensar num produto, como eu falei do Eco Laundry, isso não tem nenhuma certificação que exija isso. Mas a essência da Santista, a gente olha para o todo, o que a gente pode fazer na cadeia total para seguir nessa parte, com essa preocupação ambiental. Você tem o sentimento de que, do ponto de vista dos clientes que vocês atendem, de fato, há uma maior preocupação, principalmente de alguns anos para cá,
com essa questão, se tem certificação, se não tem? Você sente uma mudança nesse sentido? Cresceu. Ainda tem muito espaço para crescer mais. Existe uma preocupação. Então, assim, a Santista, o que a gente vê para o futuro? Ter uma crescente nessa moda circular. Então, hoje, a gente consegue capturar e reciclar, né? Ter o algodão reciclado, mas a gente quer olhar mais para frente, pegar as peças, não ir para o aterro, ter um poliéster biodegradável. Então, se você largar a sua peça no meio ambiente, ela vai se biodegradar no menor prazo possível. Então, a gente vê que a tendência, o futuro, é focar cada vez mais nisso, porque tem uma crescente aí. Sensacional. Patrícia, me conta qual é a diferença em termos de moda da Argentina para o Brasil, de gostos, ou de culturas. Há uma rivalidade dentro da Santista? Espinhoso. Rivalidade geral. Não. Adoro os meus amigos argentinos. Não. Existe sim, há uma diferença. Lá, por exemplo, quando a gente olha uma confecção aqui no mercado brasileiro, que é o meu cliente, que aí a gente não fala consumidor final, e a gente procura tecidos mais largos, tecidos... O Brasil também são países, tudo dentro de um Brasil só, são vários países dentro. Então, cada região que a gente tem também possui características diferentes. Verdade. Sim, por exemplo, o Goiânia. Tá. É uma região agro. Sim. Então, eles gostam de um denim que seja mais justo ao corpo e que tenha bastante elastano, que tenha um poder de stretch alto. Sim. Quando a gente olha o Nordeste, por mais que a gente fale que o Nordeste é calor, eles gostam de tecido pesado e 100% algodão, praticamente. Que interessante. Por Então, que você acha? Não tem uma explicação, porque por ser calor deveria ser um tecido leve. Um carioca gosta de um tecido leve, um jeans mais claro, uma coisa mais rasgada. São características cultural de cada região nossa que a gente tem. E na Argentina, como você me perguntou, lá eles gostam mais de 100% algodão e algodão com elastano. Eles praticamente não têm poliéster. Sim. Não vê. E lá, por exemplo, na nossa fábrica lá, são tecidos, a gente produz tecidos mais estreitos. Aqui, o meu cliente direto, que é a confecção, gosta de um tecido mais largo. Quanto mais largo, melhor para ele, porque ele consegue otimizar no corte. Então, ele tem ganhos industriais também. Então, vai dependendo. Sim. E quantos são os diferentes tipos de uniformes? O uniforme já é um outro segmento. Então, é isso. Eu fiquei com essa curiosidade. Não, e a Santista, ela tem desde um tecido simples, que é para fazer um uniforme de um operador industrial. Então, por exemplo, a gente vê Volkswagen, que a gente tem aqui em São Bernardo, pertinho. Sim. Lá, então, tem o uniforme simples para aqueles que ficam montando o carro. Até a gente tem tecido mais tecnológico para o segmento militar, então, para atender o exército, onde a gente tem tecidos camuflados, com vários acabamentos especiais, anti-mosquito, anti-odor, um tecido mais respirável, até um tecido super tecnológico, que a gente fala que é um tecido retardante a chamas, Sim. que é o uniforme para plataformas petrolíferas. Sim. Então, ele tem são segundos, frações de segundos pro fogo ele apagar, você conseguir tirar e não atingir a pele. É uma outra tecnologia inteira, né? E a gente faz tudo isso numa única empresa, que é a Santista. Não, realmente, eu fico tentando imaginar o tamanho da operação de cada coisa dessas e deve ser um negócio... Muito legal. Patrícia, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Eu achei fascinante. E queremos que no ano que vem você volte aqui para nos atualizar das últimas tendências. Eu agradeço, com certeza. Muito obrigado, viu? Obrigada.